Bom dia, igreja, graça e paz. Que privilégio poder cultuar ao Senhor e apresentar diante dele cada uma das nossas dores, das nossas aflições. Mas como é bom saber que nós temos uma família que enfrenta os nossos sofrimentos conosco. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 4. O tema que escolhemos para esse mês de abril, mês da EBD, é corandeu. Corandeu é uma expressão latina que significa diante de Deus ou face a face com Deus. É uma expressão que foi muito utilizada por diversos homens de Deus no passado, desde lá do período antigo, passando pela Idade Média. Mais recentemente, um termo que foi levantado muitas vezes pelo filósofo cristão chamado Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, que utilizou também muito essa expressão. Um homem de Deus, falecido recentemente, no ano de 2017, que também trazia muito isso como lema da sua vida, foi R.C. Sproul. R.C. Sproul, pastor presbiteriano norte-americano, ele, num dos seus artigos, no qual trata essa temática da vida diante de Deus, ele define que viver corandeu é viver a totalidade da vida na presença de Deus. Quando temos a noção, a consciência de que Deus nos vê, quando temos a ideia fixa, clara na nossa mente, de que absolutamente tudo aquilo que sentimos, pensamos, fazemos, ainda que ninguém esteja olhando, Deus está ali, Deus está vendo, Deus está testemunhando daquilo que estamos fazendo. Isso gera, portanto, uma transformação profunda na nossa própria vida. Todos nós sabemos disso. Todos nós conhecemos a doutrina da onipresença de Deus. Lembramos de textos maravilhosos da Escritura que revelam e que nos lembram de que nós podemos nos esconder de Deus onde for. Podemos tomar a asa da alvorada, podemos ir ao profundo do abismo, que ali o Senhor estará vendo cada uma das nossas ações, conhecendo cada um dos nossos pensamentos. Exatamente isso que nós queremos trazer à memória da igreja durante não apenas este domingo pela manhã, mas durante todo esse mês. Porque ao lembrar que o Senhor está a nos observar, ao lembrar que o Senhor está a nos ver em tudo o que fazemos, em cada momento da nossa existência, isso também nos faz lembrar quem somos diante dele. Nós não apenas estamos face a face com Deus, mas a vida cristã é a vida de alguém que conhece a presença de Deus pela sua própria experiência. Alguém que sabe que tem a sua vida arraigada no Senhor e que cada passo que dá da sua existência, o Senhor não apenas testemunha, mas Ele mesmo quem dá a força, Ele mesmo quem dá a capacidade, Ele mesmo quem dá o sustento e Ele mesmo quem dá a direção. Toda a nossa vida é vivida diante de Deus. Ele é, de fato, a grande testemunha. Conta uma história, eu li essa semana, achei muito interessante, de uma famosa cantora de ópera, cantora lírica. E a grande cantora, ela tinha uma apresentação marcada, tudo pronto. Orquestra, teatro, o público. Aquele local estava lotado, repleto de pessoas. E ela cantou maravilhosamente bem. Fez o seu número, apresentou todo o seu talento, e ao final daquele momento, ao final daquela obra-prima, aquela multidão que enchia o teatro, se levantou e pôs-se a aplaudir. E o aplauso era tão forte, era tão significativo, que ela teve que voltar ao palco 3 vezes, porque as pessoas não paravam de aplaudir. No final, ela se recolheu ao seu camarim e conversando então com todo responsável pela produção que tinha aquela cantora como a atração principal,
ela se mostrava não feliz, mas triste. E aí ele perguntou, ora, mas por que você está triste, afinal? As pessoas lhe aplaudiram tanto que você precisou retornar ao palco 3 vezes. E ela respondeu assim para aquele homem. Todos estavam de pé. Todos estavam aplaudindo. Menos um. Apenas uma pessoa no teatro todo não me aplaudia. Isso foi suficiente para que eu entendesse que aquilo que eu realizei não foi suficiente. Mas por quê? Se você tinha 3.000 pessoas lhe aplaudindo e um só apenas que não, só um. Seu aproveitamento ainda assim é muito bom. Aí ela disse, mas esse único homem que não me aplaudiu era o meu professor. Era aquele que me ensinou a cantar, aquele que me ensinou a música. Para ele, eu ainda não sou suficiente. E a gente pode pensar que essa história revela um coração exigente, perfeccionista dessa mulher. Mas nós podemos fazer uma ponte com esse relato, com a nossa vida diante de Deus. Do que serve a multidão toda nos aplaudir, se o Senhor não nos aprova? Se aquilo que fazemos diante do Senhor não é suficiente. E aí você pergunta, pastor, mas o que faremos que possa ser suficiente diante de Deus? É muito interessante porque o Senhor, Ele não nos exige perfeição, porque Ele sabe que nós não a alcançaremos. Mas Ele exige contrição e devoção. Ele exige que os nossos joelhos estejam dobrados diante dEle. Ele deseja que toda a nossa vida seja vivida corandeu, diante de Deus. E este texto que nós separamos, ele trata exatamente disso. Quero convidar você a ler comigo, a partir do verso de número 5 até o verso de número 7, da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ou a segunda carta conhecida, aquela que nós temos. Sabemos que ele se correspondeu outras vezes com os Coríntios. Mas a segunda carta canônica, escrita aos Coríntios, no capítulo 4, versos 5 a 7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, diante de nós a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos conforte. Precisamos ouvir a Tua voz. Nada sou, Deus, para portar a mensagem da Tua Escritura. Mas o Teu Santo Espírito, que é o nosso mestre, que é a quem nós devemos, de fato, prestar contas. Que Ele mesmo nos instrua nessa manhã e nos guie conforme a Tua perfeita vontade. Tem misericórdia de nós, porque nada somos, tanto espiritualmente quanto intelectualmente, para compreender as maravilhas da Tua lei. Mas muito obrigado, porque o Senhor mesmo se revela a nós como um Pai que ensina, que fala, que cuida, que trata com os seus filhos. Muito obrigado. Nos instrua, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ou a segunda carta canônica que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Muito provavelmente, ele tenha se correspondido com os Coríntios muitas outras vezes,
E há indícios no próprio texto, tanto da primeira carta quanto da segunda carta canônica, que há outras duas, pelo menos outras duas. Muito provavelmente, antes da primeira carta aos Coríntios, Paulo já havia se correspondido com essa igreja. E muito provavelmente, entre a primeira e a segunda carta do Novo Testamento, há uma outra, que nós não temos conhecimento, que nós não temos acesso, mas que conseguimos inferir que havia essa comunicação, porque vemos que tanto na primeira carta quanto na segunda carta, que temos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo responde a dúvidas, a questionamentos, a perguntas feitas pela igreja de Corinto. Essa igreja era uma igreja que passava por diversos problemas. Era uma igreja que tinha dúvidas sobre coisas que deveriam ser até mesmo basilares para a fé cristã. Na primeira carta, por exemplo, nós vemos que o apóstolo Paulo trata insistentemente acerca de conflitos. Era uma igreja briguenta, o pessoal gostava de arrumar confusão ali dentro. O pessoal arrumava de fazer panelinha, cada um tinha o seu grupinho. E havia então conflitos dentro da igreja. O apóstolo Paulo trata disso. Não apenas sobre isso, mas também algo fundamental para a vida da igreja. Era uma igreja que vivia bem com a imoralidade no seu seio. E o apóstolo então recomenda que a igreja trate isso, inclusive com a disciplina. Com a dura prática da disciplina eclesiástica. É uma igreja na qual os dons espirituais se manifestavam, mas não para a edificação da própria igreja e para a glória de Deus, mas numa espécie de competição de quem era mais espiritual. Olha, está vendo aqui o meu dom é melhor que o teu. Aí na outra semana o cara vinha e já trazendo algo ainda mais espetacular, ainda mais incrível. Essa era a igreja de Corinto. Paulo, então, na primeira carta, os exorta, os alerta a diversas questões práticas, mas sempre com um fundamento claro do Evangelho de Cristo Jesus. Chegamos, então, na segunda carta, e essa segunda carta, mais uma vez, é o apóstolo respondendo questões, respondendo a dificuldades que havia nessa igreja. Contudo, nessa segunda carta, ainda mais dura que a primeira, ele, além de tratar de questões práticas, problemas sérios que haviam naquele lugar, ele também necessita defender o seu ministério. Afinal de contas, as pessoas ali estavam questionando: Paulo, ele é muito bom em escrever, na carta ele é macho, mas aqui na nossa presença ele é fraquinho. Com a pena na mão, ele escreve, ele faz e acontece. Mas aqui não é bem assim. E as pessoas de Corinto, então, os crentes de Corinto, alguns, começam, então, a tentar minar o ministério do apóstolo Paulo e dificultar, então, a sua influência pastoral naquela igreja. Algo que é, com certeza, absurdo, tendo em vista o papel fundamental do apóstolo, tanto na fundação, quanto no desenvolvimento e na edificação da igreja na cidade de Corinto. Esse contexto é importante para que nós compreendamos algumas das palavras que nós encontramos desde o início do capítulo 4. A mensagem nessa manhã será dividida em duas partes. Primeira parte, a vida corandeu, a vida vivida diante de Deus, é uma vida de integridade. E é fundamental eu compreender por que o apóstolo Paulo defende o seu ministério quando escreve aos Coríntios. Afinal de contas, estavam tentando colocar em xeque a sua integridade enquanto ministro de Cristo. Alguns dizem que nós não devemos jamais nos defender. E, de certa forma, isso faz algum sentido. Afinal de contas, quando a gente se posiciona em defesa própria, muitas vezes as pessoas nos julgam assim: tá vendo? Ele só está se importando consigo mesmo. Ele está preocupado com os seus próprios problemas. O negócio dele é se manter numa posição, ou com poder, ou com determinado status ou privilégios. Isso poderia até passar pela mente de alguém que lê de forma desavisada a segunda carta aos Coríntios. Mas quando você olha com cuidado a defesa que o apóstolo Paulo está fazendo, você perceberá que em momento algum ele diz assim: o meu ministério é válido porque eu sou bom.
O meu ministério é válido porque eu sei pregar. O meu ministério é válido porque eu sei fazer plantação de igrejas. Não é nada disso que ele fala. Muito pelo contrário. Ele fala, o meu ministério é válido porque eu sofro mesmo por causa da obra, porque eu passo um monte de sufoco, porque eu passo dificuldade fora e dentro da igreja, e continuo aqui no mesmo lugar. Às vezes a gente olha toda essa defesa e a gente pode imaginar um apóstolo Paulo egoísta e autocentrado, mas se tinha uma coisa que ele não era, era isso. Pelo contrário, o que nós vemos é um homem abnegado que se entrega diante de Deus em prol do bem das outras pessoas. Não apenas da igreja em Corinto, mas de diversas outras igrejas, tinha um coração missionário. Seu propósito era levar o evangelho às pessoas que ainda não conheciam a Jesus. Paulo sabia o que é viver diante de Deus. Paulo sabia o que é viver a totalidade da vida na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus, para a glória de Deus. De fato, ele sabia. Ao olhar, então, o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério e afirmando a fidelidade do seu ministério, há também um risco de nós lermos essas palavras e pensarmos assim, isso aí não tem nada a ver comigo, isso aí é para um pastor fiel, assim como Paulo era, que está passando, então, por oposição, por crises ministeriais. Então, isso só se aplica a essas pessoas, não tem nada a ver com a minha vida. E eu digo para você que não. Porque quando nós olhamos os princípios que o apóstolo Paulo fundamenta, nos quais ele fundamenta a sua defesa, nós vemos que são princípios aplicáveis a cada um de nós. Por favor, volte comigo ao início do capítulo 4. Nós vemos do verso 1 até o verso 6, o apóstolo Paulo nos ensinando que a vida diante de Deus é uma vida vivida com integridade. Com integridade. Veja o que ele diz. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Apenas esses 2 versos para que nós raciocinemos juntos aqui o que é uma vida de integridade diante de Deus. O que Paulo era? Um apóstolo, um missionário, um pastor. Alguém que tinha como responsabilidade proclamar a palavra de Deus por onde fosse. Não é assim? Isso está muito claro na passagem, isso está muito claro em todo o Novo Testamento. A responsabilidade do apóstolo Paulo era ser um ministro da palavra de Deus, um pregador. Agora pense comigo, o que se espera então de um homem, de um missionário, de um apóstolo, de um pastor fiel, honesto, verdadeiro, que cumpre com correção a sua função? O que se espera então desse homem? Fidelidade à palavra de Deus. Paulo tinha isso? Sim ou não? Está no texto. Não está? Muito bem. Um ministro da palavra de Deus não pode ser um explorador do povo, não é? Não pode ser um camarada que se aproveita da liderança e do púlpito para fazer com que o povo trabalhe para ele mesmo. Em prol do seu próprio benefício particular. É claro que não. Não é verdade? O apóstolo era assim ou não? Ele não era enganador, ele não era explorador. Pelo contrário, ele era alguém que vivia, sim, do sustento do povo de Deus, mas que jamais agiu para explorar o povo de Deus. Ok, muito bem. Um líder correto, reto, justo, ele pode usar de artimanhas, de malandragens retóricas, a fim de conseguir levar o povo para onde ele quer? Sim ou não? Não. Em outras palavras,
pode ser um camarada astuto? Não. O apóstolo Paulo não era astuto, também está aqui no verso 2, não andando com astúcia. Veja então, que o apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha uma vida reta, não havia imoralidade que pudesse culpá-lo. Olha o que o verso 2 diz, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. A vida dele era aberta, podia ser aberta. Assim deve ser a vida do ministro. A vida dele não era uma vida de astúcia, de malandragens, de esperteza. Era uma vida de sinceridade, de verdade, de integridade, de justiça. A vida dele era uma vida de fidelidade à palavra, veja, nem adulterando a palavra de Deus. E por causa de tudo isso, ele podia se apresentar fiel diante do povo de Deus. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, eu mesmo tive, para entender isso aqui. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem. O que seria esse negócio de nos recomendar a consciência de todo homem? Que coisa esquisita isso. Como assim? A ideia aqui é o seguinte, eu me apresento diante de vocês, de modo que você pode olhar a minha vida e aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, e ver que a minha consciência está pura. E você pode seguir a minha liderança de consciência igualmente pura. Olha que coisa, e olha que responsabilidade. Às vezes a gente vê que a liderança atrai muito, né, pastor? As pessoas vêm aqui de frente, né? Pastor Carlos Elias, um homem sempre muito bem vestido com aquele terno, assim, aquele paletó bonito, aquela camisa vermelha elegante, né? Que eu não sei porque a gente tem uma igualzinha, né, pastor? E aí o pessoal fala assim, não, quero ser igual a ele. O pessoal não sabe, né, Angélica, o quanto custa isso daí. E não importa o quanto custa, onde o pastor Carlos deve estar, onde o apóstolo Paulo deveria estar, onde eu devo estar, onde cada líder do povo de Deus deve estar, em integridade. Porque nós cantamos para a plateia de um homem só. Porque nós queremos nos apresentar para uma única pessoa, que é aquele que nos chamou, que é aquele que nos arregimentou, que é o nosso comandante. As pessoas muitas vezes olham a liderança e falam assim, eu quero ser igual a ele, por causa da aparente aceitação das pessoas. Ah, que engano. Que engano. Ledo engano. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem isso. E tendo compreendido muito bem isso, ele andava em integridade. Ou seja, aquilo que o Senhor esperava dele, ele entregava ao Senhor, ou ele buscava entregar de todo o seu coração. Isso então traz para nós, crentes comuns, do século 21, dessa época tão distante dos dias apostólicos, uma responsabilidade. Eu e você temos coisas a apresentar ao Senhor, temos posturas a apresentar ao Senhor, temos uma vida a viver diante do Senhor. O que se espera de um ministro é uma vida pura, sinceridade, verdade, fidelidade à palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo pontua aqui no verso 2. O que se espera de mim, de você? O que será? Ah, pastor, eu não sou chamado para pregar, não. Eu não consigo falar 2 frases lé com cré. Beleza, não tem problema. Não tem problema você não ser chamado para pregar. E glória a Deus por isso, porque os chamados são diversos mesmo. E aí está a beleza da igreja, a diversidade. Agora entenda comigo o seguinte, que aquilo que o Senhor te chamou, você deve fazer com fidelidade. Como assim, pastor? Me dá um exemplo, lhe darei vários. Antes de qualquer um de nós ser chamado para pastor, para apóstolo, para sei lá o quê? Apóstolo não tem mais, né? Uma observação importante a fazer, né? Apóstolo era Paulo, agora não tem mais. Apóstolo bom, apóstolo morto, né? Deus chamou,
você, para seja lá o que for, Deus me chamou para ser professor da Bíblia, para ser mestre da palavra de Deus, para ensinar a palavra. Eu tenho plena consciência disso. Mas se eu não sou um bom marido para a Josi, um bom pai para o Guilherme, já estou fora. E aí você fala, é fácil. Não é fácil, não. É muito mais difícil do que pregar. É muito mais difícil do que abrir a Bíblia aqui na frente de centenas de pessoas. Mais que isso, uma vida de integridade exige que antes de eu ir para a porta, abrir, dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem chega, dizer Deus abençoe, ser essa figura de acolhimento da igreja. Veja, agora eu estou falando de outro chamado, diferente do meu. Eu preciso ter um relacionamento com Deus e com a sua palavra. Eu preciso orar. Eu preciso buscar o Senhor. Ainda que no meio da dor e do vale, ainda que com gemidos inexprimíveis. É isso que eu tenho que fazer. Senão, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o meu sorriso na porta vai ser o sorriso do Coringa. Sabe o Coringa do Batman? Então, esse aí. Não vai servir de nada. O cara ri por fora, mas por dentro é só ódio, é só rancor, é só amargura. Ah, meu chamado é contribuir. Glória a Deus por isso. O tempo todo a igreja é desafiada a enviar missionários, a investir na obra de Deus. E é isso aí mesmo, há pessoas que são chamadas a contribuir. Glória a Deus por esse chamado. Mas do que adianta milhões de reais que você coloque na obra de Deus, se você não consegue controlar aquilo que você vê quando você está sozinho? Se você não consegue se manter puro nos seus pensamentos? Você acha que o teu dízimo vai te redimir? Vida diante de Deus é vida de integridade, e integridade é inteireza. O Senhor não nos divide em parte alguma com seja lá quem for. Nós somos totalmente seus. Pertencemos exclusivamente a Ele. A vida corandeu é a vida íntegra. É uma vida de verdade, é uma vida de pureza, é uma vida que anda com o Senhor. Aí você fala, pastor, mas eu não consigo, eu tenho um monte de dificuldade, um monte de problema, um monte de vício, eu trago um monte de coisa do velho homem ainda com o qual eu luto e tal. Sim, você acha que Paulo era diferente de você? Você acha que Paulo é diferente de mim? Você acha que eu sou diferente de você? Somos iguaizinhos, queridos. Nós lutamos todo dia. Lutamos todo dia. E é difícil mesmo. E é luta mesmo. E é por isso que lá no verso 1, ele diz, tendo este ministério, eu tenho esse ministério, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho essa incumbência. Isso é privilégio de Deus. Contudo é duro, mas não desfalecemos, essa é a palavra. Nós não desanimamos, nós seguimos adiante, nós seguimos à frente. E às vezes a coisa não é fácil mesmo, é difícil, é desafiador. Bater de frente com gente que não enxerga a verdade do Evangelho. Olha o verso 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Na caminhada a gente vai esbarrar com a cegueira, a gente vai esbarrar com a visão limitada, a gente vai esbarrar com a imaturidade espiritual, a gente vai esbarrar com inconversos, até mesmo no seio da própria comunidade cristã. É isso que a gente vai experimentar, é pedra mesmo para quebrar. Não é melzinho não, é dureza. Mas por que a gente continua? Por que a gente segue adiante? Porque uma vida de integridade não pode e não é uma vida autocentrada. Verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Essa é a melhor defesa para o nosso ministério. O meu ministério não é meu, não é para mim, não me serve, não trata de mim e não está centrado em mim. Nós não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo. Somente Jesus Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor. E qual é o nosso papel nessa história? Servir vocês. Paulo chega para os camaradas que estavam perseguindo, infernizando a sua vida, e diz para eles assim: eu sou servo de vocês. É isso que a gente tem que dizer. Misericórdia, pastor. É isso que a gente tem que dizer. Servo de vocês, por amor de Jesus. E veja que Jesus continua no centro. Eu oro para aquele camarada que me incomoda, que me atrapalha. A gente está falando do conceito da igreja. Atrapalha o meu ministério, o contexto aqui é da igreja. Atrapalha a minha pregação. E eu falo, eu vou continuar pregando, porque eu prego a Cristo. Cristo é o Senhor, Ele é o centro. Mas quer saber de uma coisa, meu filho? Eu sou teu servo. Eu estou aqui para te servir. Não por causa de você, mas por causa de Jesus. Gente, misericórdia esse negócio aqui. É isso. É isso. Não nos pregamos a nós mesmos. Uma vida de integridade é uma vida cristocêntrica. É uma vida que prega Cristo. É uma vida que vive Cristo. É uma vida que serve por Cristo. E para a honra de Cristo. Queridos, nós não temos outra motivação. Agora, uma coisa está relacionada à outra. É tudo por causa de Cristo. Eu prego a Cristo. Mas é exatamente porque Cristo está no centro que eu não minto, que eu vivo em verdade, que eu não distorço a palavra de Deus, mas sou um fiel expositor da Escritura, que eu não faço atos vergonhosos, que eu não jogo o nome da igreja na lama, mas continuo vivendo de modo santo. E muito bom, né, Angélica? Porque a gente não combina, porque eu sempre furo com você, a culpa é sempre minha. A gente não combina aqui essa questão das canções antes, porque a Angélica me pede, eu sempre atraso, irmãos. Deus tenha misericórdia da minha vida. A culpa é toda minha. Mas, incrivelmente, o Espírito Santo faz tudo pela gente, né? E hoje a gente teve 2 canções sobre santidade, logo na abertura do culto. Não é verdade? O que é santidade? Vamos lá. Doutrina. Classe de doutrina. O que é santidade? Primeiramente, santidade é um processo, não é isso que a gente aprende lá na sala de doutrina? Santidade é um processo no qual o Senhor, pelo seu Espírito, nos transforma o nosso caráter, a nossa vida, segundo o modelo perfeito de Jesus Cristo. E Ele faz isso progressivamente a partir da conversão. E essa santificação só será concluída quando nós nos encontrarmos eternamente com o Senhor no porvir. Isso é santificação, santidade. O que isso tem a ver aqui com o texto? Tudo. Santidade começa com Cristo. E a motivação é Cristo. E o modelo é Cristo. Viver uma vida cristocêntrica sem santidade, sem abandono do pecado, é impossível. Impossível, não existe isso. Tá? É tão verdadeiro quanto mula sem cabeça, quanto saci pererê. Tão verdadeiro quanto. Não existe um negócio desse. Mas a gente tem que tomar um cuidado danado. Porque quando a gente aborda um texto como esse, sobretudo o verso 6, que eu ainda vou explicar, que é o nosso tema do mês, a tendência nossa é ficar na luz. Ali, o texto fala de luz, de resplandecer, de glória, né? A tendência nossa é ficar assim nessa coisa mística, do sentimento religioso, e tudo isso é muito bom e faz parte. Mas a gente esquece o aspecto prático da santificação, que é abandonar o pecado e substituir um coração pecaminoso por um coração renovado em Cristo Jesus. A gente esquece disso aí. A gente esquece tanto que tem crente que dá ouvidos a uma palavra como essa. Ouça, com muito cuidado, o erro. Já estou avisando antes. Ouça o erro
que eu vou ler é erro. Não acredite, em nome de Jesus. A santidade é essa consciência de que Jesus está em mim, Ele está aqui. E não interessa o que eu estou fazendo. Se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança, não interessa. Jesus está aqui comigo, porque Ele veio para mim, Ele se revelou para mim, e quando Ele entranhou a vida dele na minha, não tem como tirar isso. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo agora. Fecha aspas. Autor da fala, Ed Renekiewicz. Falso mestre afirmou estas palavras diante do povo de Deus. E está na internet, você pode conferir. É isso que a santidade é? É isso que a santidade era para o apóstolo Paulo? Eu vivo por Cristo e em Cristo, por isso eu não deito na cama errada. Por isso eu não distorço a palavra de Deus igual ele faz dominicalmente. Por isso eu ando em justiça, em retidão, em honestidade e verdade. Ed René disse isso. Pastor Ageu Magalhães fez uma seleção de textos para nos ajudar. Porque a Bíblia diz a outra coisa. Olha o que a Bíblia diz. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Quer mais? Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Salmo 119:9. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6:19. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Libertados do pecado, fruto da santificação. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a gente poderia emendar o 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, 2 Coríntios 7:1. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16, poderia ler até o 25 para você ver a lista das obras da carne. Imoralidade, mentira, ódio. Onde o Espírito está, todas essas coisas saem. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O que está em Cristo é chamado para a santidade e para a perfeição. Não cremos que alcançaremos essa perfeição nessa vida, queridos. Não é isso que estamos pregando. Mas cremos sim que o Senhor nos separou para isso. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, Efésios 5:3. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4.
Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Não há integridade sem santidade. Não há integridade sem separação do pecado. Não há integridade sem abandono daquilo que marca a vida do velho homem. Do velho homem que, se de fato foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário, ele vai morrer no meu e no teu comportamento. No meu, na minha e na tua atitude. Ele vai morrer. Porque o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele promove isso. E ele promove isso de que maneira? Através da luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. O que significa isso, essa imagem da luz? Para a iluminação, mais uma vez a ideia da luz, do conhecimento, da glória. Glória é algo luminoso, iluminado. Por que essa imagem da luz tão presente aqui? Porque onde a luz está, o pecado não prevalece. É triste saber que falta luz no púlpito deste homem. É triste. Onde a luz está, o pecado vai embora. Não é, o pecado, vem aqui, pecado. Não! É assim, pecador, eu vou te abraçar. Mas o meu amor vai ser tão grande, tão maravilhoso, tão incrível, que ele vai produzir um constrangimento tal, que nada daquilo que o diabo implantou na tua vida vai prevalecer. Tudo vai cair por terra. Ah, queridos, a santificação também é obra de Deus. E é uma obra garantida por Deus. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Não tem jeito. Se o cara é crente mesmo, ele vai passar por um processo de santificação. Se ele jamais passou por um processo de santificação, é porque jamais crente foi. Porque jamais conheceu a Cristo. Portanto, santificação não é para ele. Queridos, integridade. Integridade é a marca da vida diante de Deus. Segunda marca. Segunda marca da vida diante de Deus é uma vida de humilde perseverança. Nosso tempo urge, mas eu gostaria de relembrar para você o verso 7, que é um verso muito marcante para mim, para minha experiência particular. Eu gostaria de compartilhar com vocês, e assim nós caminhamos para o final. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. O que é isso? O apóstolo Paulo está dizendo assim: continuem dando ouvidos à minha pregação. Sabe por quê? Porque eu não sou um vaso de cerâmica chinesa, não. Eu sou um vaso feio de barro. Um vaso que não vale nada. Um vaso que em si mesmo não merece nenhum crédito e nenhum reconhecimento. Este sou eu. O vaso de barro. E o vaso tem que ser de barro mesmo. Sabe por que o vaso tem que ser de barro? Para que todos vejam que o que vale mesmo é aquilo que está dentro do vaso. Se o vaso tomar o lugar do tesouro e as pessoas passarem a aplaudir o vaso, não reconhecerão a excelência do tesouro que ali está. O tesouro que é o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que o apóstolo Paulo prega, o Evangelho que esta igreja prega, o Evangelho que sustenta a igreja durante esses 2000 anos e sustentará até o Senhor Jesus voltar.
Integridade, sim, mas também humilde perseverança. Eu nada sou, eu prego a Cristo. Cristo é o Senhor, Cristo é o centro, Ele é o foco. Eu só sou o vaso de barro, eu não mereço crédito algum, mas a excelência do poder é de Deus e não nossa. Por isso eu vou seguir adiante, por isso eu vou perseverar. Aquele crente que vive em integridade, ele também será capacitado por Deus e irá desejar, acima de tudo, viver em humildade, mas também em perseverança. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que o apóstolo está dizendo é: a vida diante de Deus é uma vida que permanece, que persevera, que continua a caminhar por amor a Deus, mas também por amor do próximo, por amor daquele que necessita, por amor daquele que ainda não ouviu. Lembrando que o coração do apóstolo é sempre um coração profundamente missionário. Ele está preocupado com aquele que ainda não ouviu. E ele diz: por amor deste que ainda não ouviu, eu, vaso de barro, atravessarei tribulação, perplexidade, perseguição, abatimento. Sim, o crente também sente. O crente também sente com as suas emoções. Dói em nós também, queridos. Dói, é difícil atravessar. E muitas vezes nós precisamos de fato de ajuda. Não devemos negar a ajuda. Nem a ajuda da igreja. E às vezes até mesmo se torna necessária a ajuda da medicina. Mas o fato é que passando por tudo isso, nós recebemos a promessa do Senhor de que a angústia não nos derrotará, de que o desânimo não nos derrotará, de que jamais seremos desamparados, porque o Senhor sempre estará conosco, e que jamais seremos destruídos. Perseveraremos, prosseguiremos, levando adiante a mensagem de Jesus Cristo, vivendo a vida de Jesus Cristo, experimentando o privilégio de sofrer corandeu, diante de Deus, na presença de Deus, para que ao final a excelência do poder seja dele e não nossa. Sim, queridos. A compreensão de Paulo acerca do resultado da luz de Cristo que resplandeceu em seu coração transformou completamente a sua visão acerca de si mesmo. Não mais um mestre religioso, mas um servo de seus irmãos por amor de Jesus. Não mais um belo vaso que merece ser elogiado, mas um vaso simples que não pode roubar a honra do seu conteúdo. Viver corandeu transforma completamente a visão acerca de quem somos. Consequentemente, ao ver-nos diante da presença de Deus, deixamos de agir centrados em nós mesmos e passamos a viver como servos de Deus e do próximo. Primeiro desafio que eu faço para você nessa manhã: quais pecados de estimação você ainda guarda escondido debaixo do tapete? O desafio é que a luz do Evangelho de Cristo Jesus alcance os lugares mais escondidos do teu coração nessa manhã. Que você mesmo clame a Ele, para que Ele faça isso na tua vida, na minha vida. Sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.
Não há santidade na cama errada. Não há santidade nos vícios. Não há santidade na mentira. Não há santidade na corrupção e no roubo. Não há. Mas pode sim, e haverá sim, santidade no coração contrito, quebrantado, arrependido diante do Senhor. Não deixe para amanhã o privilégio do arrependimento diante de Deus. Porque curvados ante a cruz, humilhados perante aquele que deu a sua vida por mim e por você, nós não seremos destruídos. Pelo contrário, seremos vivificados. Onde antes havia morte, haverá vida. Sobre toda mentira, Deus plantará a sua verdade e ela prevalecerá. Não deixe para amanhã. Santificai-vos e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O segundo desafio é: a quem você tem servido? A quem você tem servido? As suas preocupações estão nas tuas coisas, na tua conta, no teu investimento, no teu patrimônio, no teu lazer, no teu prazer, nas tuas coisas, naquilo que interessa só a você. Ou você está olhando para fora de você? Ou você está olhando para o Senhor que te fez, que te chama a uma missão? Ou você está olhando para o teu próximo que está aí do teu lado, seja aqui na igreja, seja lá fora, carecendo da palavra do Senhor, carecendo do abraço do Senhor, carecendo da presença do Senhor, porque não vive diante do Senhor? Mas às vezes a gente está tão ocupado nas nossas coisas, tão preocupado com aquilo que nos interessa, que a gente deixa de olhar para o outro. E quando a gente não olha para o outro, isso é sinal de um coração que não olha para Deus e que não serve a Deus. A quem você tem servido? Sirva a Deus, a começar do primeiro minuto do teu dia, que seja um primeiro minuto diante de Deus, na presença de Deus, e que ao trabalhar, ao se relacionar com as pessoas, ao viver a vida comum neste mundo, que tudo isso faça com que você seja um luzeiro, que resplandeça vividamente a luz do Evangelho de Jesus Cristo, com o teu agir, com o teu falar, com o teu testemunho. E que a tua vida corandeu, a tua vida na presença de Deus, seja tão intensa, tão verdadeira, tão gloriosa, que você viva a experiência de Moisés, cujo rosto resplandecia a glória de Deus. Não literalmente, né, irmãos? Ninguém aqui vai ter cara de lanterna, mas você vai poder andar na tua vida e as pessoas vão chegar para você: você é crente, né? Eu vi uma coisa diferente em você. Tem alguma coisa em você diferente. E aí você vai ser canal de bênção para essas pessoas, para que elas também vivam diante de Deus, na presença de Deus. Por favor, fique de pé. Vamos orar. Porque aqui estamos diante de Deus. Deus está nesse lugar. O Senhor está aqui. E na sua presença nós queremos clamar que Ele plante na sua igreja um coração íntegro, uma vida de perseverança humilde.